Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, 2 Crônicas, capítulo de número 20. Versículo de número 19. Nós vamos ler alguns versículos a partir do 19. 2 Crônicas, capítulo 20. A partir do versículo 19. Eu quero louvar ao meu Deus por essa grande oportunidade de estar com os irmãos. Deus abençoe ao pastor, pastor presidente da sala, pastor Ginaías, pastor Walter, liderança dos jovens, a todos os pastores, ao meu amigo, companheiro Kleber, amigo de longa data. Choramos muito juntos e muitas coisas Deus fez através da vida do Kleber na nossa vida, e eu sou muito grato a Deus pela vida dele, da família dele que nos recebeu e tem nos recebido muito bem em sua casa. Louvo a Deus pela vida da minha filha, que tem me acompanhado nessa jornada. Eu sou de São Paulo, Ribeirão Pires, eu não sei se todos conhecem, uma cidade do lado do ABC, uma cidade bem diferente dessa, uma cidade que no mesmo dia a gente tem todas as estações do ano. Lá chove, faz sol e faz calor, tudo no mesmo dia. Então quando a gente vem para cá, a gente demora um pouco para se adaptar com o clima. Ontem minha filha já ficou com a garganta um pouco arranhada, mas eu amo vir para este lugar aqui, amém? E eu estou muito feliz de estar com os irmãos aqui. Eu quero ser simples e objetivo naquilo que o Senhor colocou em meu coração, e eu tenho certeza que Deus tem algo especial para todos nós, amém? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 19. E os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas, levantaram-se para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. E eles se levantaram cedo, e pela manhã saíram para o deserto de Tecoa. E ouvindo, enquanto saíam, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me ajudar, e vós, habitantes de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, assim sereis estabelecido. Crede nos seus profetas, e assim prosperarei. E quando ele tinha consultado o povo, indicou cantores para o Senhor, que louvariam a beleza da sua santidade, enquanto saíam diante do exército, para dizer: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Pode se assentar, por favor? Meus irmãos, eu acabei de fazer uma leitura de um texto com vocês, que eu acredito que seja de conhecimento da maioria dos que aqui estão. Antes de nós falarmos aquilo que está em nosso coração, a gente precisa voltar um pouquinho na história e entender alguns pontos que são importantes aqui. Depois da morte de Davi, depois que o reino se dividiu, a gente sabe que todos os reis que tiveram a oportunidade, o privilégio de se assentar no trono, tanto no reino do norte quanto no reino do sul, na sua maioria começaram bem, terminaram mal. Outros começaram mal e terminaram mal. Josafá não é uma exceção. Josafá começa muito bem. Ele assume o trono após a morte do seu pai. E os primeiros feitos de Josafá, tudo aquilo que Josafá vai fazendo, agrada a Deus. E sempre que um rei se assentava no trono, Deus dava uma referência de um rei, por nome de Davi, e dizia para o rei que estava no trono: se você seguir os meus mandamentos e andar como Davi andou, o reino seria bem sucedido. Então parece que Josafá entendeu o recado. Josafá consegue unir o povo e faz algo que sempre foi e era a vontade de Deus: aproximar o povo do Senhor. Qual era a maior dificuldade que Deus tinha com Israel? Era no âmbito do relacionamento.
Israel tinha dificuldade de manter uma constância, um relacionamento constante com o Senhor. Então, em diversas oportunidades, Deus tinha que agir de alguma forma para aproximar o povo de Deus. Quando Josafá se assenta no trono, ele consegue atrair o povo. Ele agrada tanto a Deus que o Senhor coloca um temor nas nações que cercam Judá e Jerusalém. E nesse período de sossego, de paz e de tranquilidade, o reinado de Josafá prospera, cresce, o seu exército fica numeroso. E a Bíblia vai dizer que é mais de 200 mil homens, armados e preparados para a guerra. Bom, até aqui eu disse pontos positivos, e a história e o reinado de Josafá parece que tudo vai dar certo. Porém, vem o momento do capítulo de número 18. Enquanto Josafá reina no sul, Acabe reina no norte. E quando a gente faz um paralelo entre Acabe e Josafá, a Bíblia vai dizer em 1 Reis, capítulo de número 16, versículo de número 24, que antes de Acabe e depois de Acabe, não se levantou um rei que pecasse tanto contra o Senhor como Acabe pecou. Pensa em que um lado Deus aprova, no outro lado Deus desaprova. Num lado Deus está aprovando o reinado de Josafá, no outro lado Deus não está aprovando o reinado de Acabe. E aí a Bíblia diz que Acabe tem uma guerra, e a Bíblia vai dizer que nessa guerra Acabe quer se aliar a Josafá. Chama Josafá. Então imagine um banquete, imagine uma festa, uma reunião entre Josafá e Acabe. Um rei que Deus aprova e um rei que Deus desaprova. Nessa reunião, Acabe quer fazer uma aliança com Josafá. Ele quer se unir a Josafá, para que Josafá subisse à guerra com ele e guerreasse junto com ele. Porém, a Bíblia vai dizer que os profetas vão profetizar. E a maioria dos profetas que eram comprados, eles profetizam tudo aquilo que Acabe queria ouvir. Porém, apenas um profetiza ao contrário. E ele vai dizer que se Acabe for para a guerra, ele morre e não volta. Micaias ou Micaías. E aí a Bíblia vai dizer que mesmo assim, Josafá se une a Acabe e vai para a guerra. E aqui eu queria te chamar a tua atenção para alguns pontos interessantes. A gente sempre será refém das nossas escolhas. A gente precisa entender que o que a gente escolhe hoje pode refletir no nosso presente, como no nosso futuro, nas pessoas que nos cercam, ou só na própria vida. Então a gente precisa entender que Deus ele não é estadia, Deus ele é moradia. Deus mora em mim, em você, através do Espírito Santo. Então qualquer decisão ou qualquer escolha que eu for tomar na minha vida, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso entender a voz de Deus, entender se é a vontade de Deus, se é o que Deus quer, se é o que Deus deseja. Porque eu posso fazer uma escolha hoje que pode refletir lá na frente de uma forma negativa. E tem escolhas na vida que elas são irreversíveis. Então a gente precisa tomar cuidado. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando Deus falar com a gente segue a voz de Deus e toma a decisão. Deus não deixa ninguém confundido e nem tampouco enganado. A Bíblia diz que Ele é lâmpada, luz e direção para os nossos caminhos. Então a gente sabe que em momentos de decisão, em momentos de escolha da vida, Deus nos dará o caminho certo, Deus nos dará a decisão certa. Se a gente precisa tomar uma decisão e a gente está meio confuso, e a gente ainda está em dúvida entre o porquê e o porém, a gente precisa continuar esperando até o exato momento que Deus falará com a gente. Não importa a idade, a gente vai crescer tendo escolhas na vida. Então a gente precisa colocar Deus dentro de todas as nossas escolhas. A escolha de Josafá não é a vontade de Deus. Deus vai aparecer para ele através do profeta e vai dizer para Josafá que o que ele escolheu não era a vontade de Deus. Deus não queria que ele se aliasse a Acabe. Deus não queria que ele se unisse a Acabe. Ele se une a Acabe, vai para a guerra, volta vivo. Acabe não volta, mas não era a vontade de Deus. O capítulo de número 19 vai dizer que por causa disso viria sobre ele algo terrível. Deus não diz o que é.
Alguém pode dizer que é ou que não é, mas eu não sei o que Deus estava propondo nesse exato momento. Mas Deus diz: por causa da tua escolha, algo terrível acontecerá. Capítulo 19 discorre, Deus vai falando tantas coisas boas acerca de Josafá, o que foi encontrado no seu reinado, o que foi encontrado na sua vida, e vai trazendo pontos positivos. Deus fala e o tempo passa. Vem o capítulo de número 20, eu não sei quanto tempo dura, do capítulo de número 19 para o capítulo de número 20, mas eu sei que o capítulo de número 20 vem, e o capítulo de número 20 é aquele momento que ninguém espera, que ninguém procura, ninguém dorme dizendo: amanhã vai ser o pior dia da minha vida, amanhã eu vou ter uma resposta ruim, amanhã as coisas vão dar errado. Pelo contrário, a gente entende que se a gente tem um dia ruim hoje, a gente dorme com fé e esperança e pensa: o dia de amanhã não pode ser igual hoje. A gente dorme com fé, com expectativa, acreditando que o amanhã será melhor do que hoje, porque a Bíblia diz que o choro pode durar até uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Então ninguém espera o dia negativo, o dia ruim, a porta fechada, a notícia ruim, mas infelizmente acontecem dias que a gente não espera, coisas que a gente não imagina, coisas que acontecem na nossa vida, que não tem explicação, que está escrito, que a gente vai viver, que a gente vai precisar enfrentar, e que nessas adversidades da vida, a gente vai ser experimentado por Deus, moldado por Deus, lapidado por Deus, se tornando alguém melhor, alguém mais crente, alguém mais fiel, alguém mais próximo de Deus. O dia ruim vem para Josafá, e qual dia é esse, Samuel? Alguém, o sentinela, o guarda de vigia, corre, vai até Josafá e diz: Josafá, vem contra ti uma grande multidão, nações se uniram e vem contra Josafá. Só que quando eu olho o capítulo de número 20, eu fico admirado com a postura de Josafá. Não aqui, mas lá onde eu moro, a uns quilômetros de distância, tem pessoas que quando recebem uma notícia ruim, ou quando o dia não está como ele esperava, a primeira atitude da pessoa é procurar alguém, é correr atrás de alguém, é tomar decisões pela sua própria vontade, é não ouvir Deus, é se apavorar, é ser ansioso. Mas Josafá, quando escuta a notícia, a Bíblia diz que ele teme, ele tem medo. Só que Josafá tem um exército poderoso. Josafá poderia muito bem unir o seu exército. E quando a gente fala de guerra, batalha em Israel, a gente vai falar de um povo que era estrategista. A gente vai falar de um povo que entrava e saía de guerra e era vitorioso, e na maioria das vezes nem espada na mão pegava. A gente vai falar de um povo que venceu dezenas e dezenas de guerra. Eles poderiam muito bem ir para a batalha, usar uma estratégia, só que o texto diz que este homem une toda a congregação de Israel, e ele não vai pegar uma espada na mão, ninguém vai pegar uma lança, eles vão usar uma arma chamada oração. Vou repetir, eles vão usar uma arma chamada oração. Eu e você, todos nós sabemos, as assembleias de Deus cresceram debaixo de oração. Eu estou olhando para alguém aqui que é fruto de oração. Eu estou orando para alguém aqui que já teve resposta através da oração. Eu estou olhando para alguém aqui que já viu a porta aberta por causa da oração. Eu estou olhando para alguém aqui que já teve salvação na casa por causa da oração. Samuel, o que você está querendo dizer é que quando o dia ruim chegar, quando as coisas talvez não acontecerem do jeito que você espera, não tente resolver com suas palavras, não tente resolver com ouro, com prata, com dinheiro, não bata na porta de ninguém, faz como Jesus falou: entra para dentro do teu quarto. Vou repetir, entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto. Oh glória, oração, orar não é fácil, irmão. Eu tenho certeza que tem gente como eu aqui que gosta de orar. Eu cresci vendo minha mãe orar. Minha mãe orava 2 horas, 2 horas e meia. Eu tenho 41 anos de idade, minha mãe tem 40 de Assembleia de Deus, e minha mãe sempre dobrava o joelho e ela dizia para mim: Samuel, você quer ver Deus fazer alguma coisa na tua vida? Então dobra os teus joelhos. Você quer ver Deus fazer milagre? Então dobra os seus joelhos. E eu me lembro que eu orava com a minha mãe, 10 minutinhos eu já estava repetindo as palavras e ela não repetia as palavras. Eu saía, voltava, ela estava orando ainda com a cara no pó. E eu aprendi com a minha mãe: eu só paro de orar quando eu vejo a porta sendo aberta. Oração não é mágica, irmão. Não é uma varinha de condão que você bate as coisas acontecem, não. Oração é bater na porta, e uma hora Deus
pode abrir a porta. Oh glória, oh bendito seja o nome do Senhor. Orar não é fácil, irmão. Nosso dia está corrido, a gente tem 24 horas e 24 horas a gente não consegue resolver nada. Está aqui mulheres, donas de casa. Eu tenho certeza que às vezes chega o dia que você planeja e diz: vou limpar a sala, vou limpar a cozinha, vou limpar o quarto, vou lavar as roupas do menino, vou fazer tudo hoje. Quando você viu já é meio-dia, você não fez metade porque o dia está corrido. A gente tem pressa, a gente fica hoje já pensando no que vai fazer amanhã. A gente chega no dia 1º de outubro, um exemplo, já está pensando no pagamento do dia 1º de novembro, porque no dia 1º de outubro o pagamento já foi embora. E aí a gente vive a vida como ansioso, preocupado. E sabe o que está acontecendo? A gente está esquecendo da oração. A gente está esquecendo que a oração alimenta, sustenta. A oração é uma ferramenta que o diabo até escuta, mas ele não... Eita, oh glória! A oração é uma ferramenta que ele até escuta, mas ele não pode deter a tua oração. Oh glória ao nome do Senhor. O que é que Josafá faz? Une todo mundo e diz: vamos orar. Por quê? Porque Josafá olhou: na força do braço não vai, na força da espada não vai, no arco e na flecha não vai. Então o que a gente faz? Vamos orar, vamos para a igreja, une todo mundo, do mais velho ao mais novo. A gente vai orar e Deus vai falar com a gente. Oh glória, irmão, mas oração tem um detalhe, né? Porque eu tenho certeza que tem gente como eu estou na igreja desde pequenininho, e em 2008, 2007 que a gente começou a entender essa coisa de ministério, e a gente orando em 2007, 2008, tem orações que eu ainda estou esperando Deus cumprir e Deus fazer. Tem orações que talvez eu estou olhando para alguém aqui que tem orações ainda que você está aguardando a resposta de Deus. Tem orações que você fez há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, mas isso não quer dizer que Deus não ouviu, que Deus não vai fazer, que Deus não vai responder. Só que em contrapartida tem orações que a gente faz 8 horas da manhã e Deus responde 8:1. Você concorda comigo? Tem orações que a gente faz 8 horas da manhã e Deus responde 8:1. Porque Samuel, me lembro que um dia eu passava uma dificuldade terrível, eu entrei dentro do quarto, eu orei, e eu morava numa casa bem pequenininha, 2 cômodos, e eu estou orando no quarto, eu escutei um barulho na porta, e quando eu escutei um barulho na porta, eu levantei, saí da oração, disse: quem que entrou dentro de casa? Não vi ninguém, dobrei os meus joelhos, continuei orando. Eu senti um vento, mas não é um vento que a gente sente aí fora quando a brisa sopra. Oh glória, eu senti um vento e eu entendi que aquele vento não era qualquer vento. O vento passou nas minhas costas, eu me arrepiei, mas não foi um arrepio de medo, de insegurança, foi algo gostoso que deu em mim. E eu disse: o Senhor está dentro do meu quarto. E Deus falou comigo coisas profundas, e eu disse: eu preciso, Senhor, de uma providência. Eu orava, de repente o telefone tocou, a minha mãe falou: sobe aqui em cima, porque eu tenho uma cesta básica para você. Então Deus responde a oração, Deus responde a oração. Eu não sei o que você precisa, necessita, eu não sei, mas a Bíblia diz que o Senhor nos sonda. Sondar significa virar do avesso no original. Então quando você entrou dentro desta igreja, Deus te viu do lado de dentro. Vou repetir: Deus te enxergou do lado de dentro. Por mais que você colocou a roupa mais bonita, passou o perfume melhor que você tem na tua casa, porque quando a gente vem para a igreja, a gente quer vestir o melhor, tá cheiroso, a gente vem para a casa de Deus, mas Deus te olhou por dentro. Então Deus está dizendo para alguém aqui: não para de orar, não cesse de orar, porque Deus fará um milagre. Eles estão orando e Deus vai responder. E o texto diz que Deus vai responder. Só que a maneira que Deus responde não é a maneira que Deus sempre costumava responder. Porque Velho Testamento, o que acontecia? O Espírito descia no profeta, o profeta profetizava e o Espírito voltava. Só que nesse dia Deus decide usar o levita. E Deus vai profetizar exatamente o que eles queriam ouvir: que Deus daria livramento e que Deus seria com eles. Só que o que me chama a atenção nesse texto aqui é no versículo de número 16, no capítulo de número 20. Amanhã descereis contra eles, eles sobem pelos penhascos, e vós o encontrareis no fim do ribeiro, diante de Jeruel. Vós não precisareis lutar nessa batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Não temais, não estejais desfalecidos. Amanhã saí contra eles, porque eu serei convosco. Deus está no dia de hoje garantindo algo de amanhã.
Deus está no hoje, garantindo o amanhã. Deus está no presente dizendo: amanhã eu serei com vocês, amanhã eu darei vitória, amanhã eu darei livramento, amanhã a peleja não é de vocês, a peleja é minha. Agora, quais dos senhores, das senhoras que estão aqui podem garantir alguma coisa de amanhã? Quem pode garantir o que vai acontecer amanhã? Quem garante o controle de amanhã da sua vida? A gente não tem controle sobre o tempo. O nosso é aquele ali, minuto, segundo, milésimo de segundo. E nem sempre, como eu disse alguns minutos atrás, a gente consegue resolver as coisas dentro dele. A gente é limitado no exato presente. Mas Deus está aqui dizendo, quando Ele diz isso, Ele está mandando eu lhe dizer que Ele está garantindo algo que o teu olho não ouviu, que o teu ouvido não ouviu e que não subiu ao teu coração. Oh glória, oh aleluia. Eu ainda não te pedi nada, que eu sei que isso é chato e tem gente que não gosta, e eu respeito. Se você se sentir confortável, se quiser, não é obrigado fazer que eu estou te pedindo. Levante uma das suas mãos aos céus, porque enquanto você está aqui no sábado, Deus está surpreendendo a tua semana. Oh glória, sequionderabaya candorei. Enquanto a gente está aqui no sábado, Deus que não é limitado no tempo, Deus que não precisa de relógio, Deus que para Ele não tem dia, não tem noite, não tem segundo, não tem milésimo de segundo, que a Bíblia diz que Ele não era, que a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem e será eternamente. Enquanto nós estamos aqui, Ele não está esperando da meia-noite para visitar o domingo, Ele não está esperando você ir embora para entrar dentro do teu carro e ir da tua casa com você, Ele não está esperando da segunda-feira para ir no teu trabalho mudar alguma coisa lá, não. Enquanto nós estamos aqui, Deus já visitou o nosso domingo, Deus já visitou nossa segunda, Deus já visitou nossa terça, nossa quarta, nossa semana, Deus já visitou o nosso final de mês, Deus já visitou o teu outubro, o teu novembro, o teu dezembro, e eu tenho certeza que Ele pode te surpreender, porque Ele é poderoso. Enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando, Deus está fazendo algo em favor da nossa causa, da nossa vida. O nosso Deus não para de trabalhar, o nosso Deus não para de agir, não para de mover. A mão dele está estendida em favor da tua vida. Nós não estamos aqui por um acaso, não viemos aqui passar tempo, não viemos aqui ver pessoas, viemos aqui porque tem alguém que é mais real do que esse banco que você está sentado, que está passeando dentro deste lugar através do Espírito Santo dele. E a gente só vai voltar para casa do mesmo jeito se a gente quiser. Se a gente quiser, a gente volta. Eu não vou ficar pedindo para você dar glória, eu não vou ficar pedindo para você dar aleluia, pedir para você levantar a mão e prometo me segurar para não pedir mais nada. Mas uma coisa eu te digo: se você glorificar a Deus, Deus vai fazer algo sobre a nossa vida nessa noite. Deus me autoriza a profetizar na tua vida. Deus vai te surpreender. Oh glória! O juiz, o advogado, o médico dos médicos, o provedor, a providência, Deus vai te surpreender. Oh glória ao nome do Senhor. Eu quero acreditar que ainda esta semana alguma coisa acontecerá sobre a tua vida e o nome de Deus será glorificado. Samuel, o que eu faço? Esvazia a tua mente, esvazia de tudo que está acontecendo na tua vida. Leva o teu pensamento a Deus, porque enquanto você está aqui, Deus não está de braço cruzado, Deus está trabalhando. A gente não tem ideia do que Deus pode fazer ou fazer. Nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso. Oh glória! O texto diz que o levita profetiza: na peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede o livramento do Senhor. Eu não sei se eu trabalhava com um rapaz, e eu falava, e eu percebia que ele tinha dificuldade de entender o que eu passava para ele. E um dia eu passei um serviço para ele e disse para ele: se você não fizer nessa condição que eu estou te falando, isso pode te causar um acidente, você pode se machucar. Então toma cuidado, toma muito cuidado, faz exatamente da forma que eu te falei. Você entendeu? Ele fez assim para mim. E aí eu saí, só que alguma coisa me disse: ele não entendeu nada.
E quando eu voltei, ele estava fazendo exatamente ao contrário, prestes a sofrer um acidente. E eu falei para ele: rapaz, eu te falei, tinha que ser da forma que eu te falei. Você falou para mim que tinha entendido, fez assim, você entendeu? Ele falou: eu fiz assim, mas não entendi nada. E aí eu entendi que às vezes na igreja acontece a mesma coisa. Porque tem gente que se embaraça depois de ouvir Deus falar, porque Deus sempre vai falar. Deus sempre vai falar. O problema é que às vezes a nossa mente está voada. E Deus está falando e a gente está assim, ó, mas não está entendendo nada. Porque aqui ele profetiza para um grupo de muita gente, fala com muita gente, só que um grupo entende. Esse grupo é um grupo que não usava espada, é um grupo que não usava arco, flecha, lança, eram os levitas. Está aqui os senhores que entendem muito mais de Bíblia do que eu. Levita tinha algumas funções, mas levita não pegava espada e era frente de batalha. Levita era poeta, trazia a presença de Deus, atraía a presença de Deus, tocava, em algumas guerras estava com algum instrumento na mão. Só que o texto diz aqui, é o texto que diz, versículo 19, versículo 20: e os levitas, filhos dos coatitas, filhos dos coreitas, levantaram para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Aí você diz no mesmo dia? Não, no outro dia. E eles se levantaram cedo pela manhã, versículo 20. E aí, se a gente pegar aqui a Bíblia e der para um estrategista de guerra e falar: meu amigo, você que conhece, entende de guerra, esse grupo que levantou aqui, eles não usavam armas físicas. Esse grupo que levantou aqui, eles tocavam. E qual era a habilidade deles? Atrair a presença de Deus. E o que eles fizeram? Eles tomaram a frente e saíram antes do exército para a batalha. E aí talvez ele diria: não, loucura, estão usando a arma errada, não dá certo, não tem jeito. Só que pela lógica, pela razão, mas pela fé, esses homens aqui estavam totalmente armados. E um dia eu conversava com uma pessoa que há anos vive uma situação, e eu saí de perto dela, Deus soprou no meu coração: está na guerra usando a arma errada. Eu falei: opa, isso dá uma pregação. É por isso que ela não sai da condição que está. Fere e é ferido, dá 10 passos para frente e 50 para trás, a vida não muda. Está na guerra, dentro da guerra, numa batalha, batalhando e não sai do lugar, porque usando a arma errada. Pela lógica, quem teria que sair primeiro aqui eram os frentes de batalha, mas quem sai é os levitas. É o texto que diz lá, ele sai na frente de todo mundo. Oh glória, oh bendito seja Deus, louvando ao Senhor. Louvor a gente pode entender que é a nossa adoração. Então quando você está diante de uma batalha, você precisa entender e ouvir de Deus: estou usando a arma certa? Porque às vezes a gente quer resolver na força do braço, na bicuda, na voadora. A gente quer dar o nosso jeito. Tem gente que tem temperamento forte e diz: não, se falar vai ouvir, usando a arma errada. Se quiser não, obrigado, desculpa, eu vou te pedir pela segunda vez, me perdoa. Mas diz para a pessoa que está do teu lado: se desarma hoje. Oh glória ao nome do Senhor. Ora bacalabaracheia, ora maracalamande, oravaia. Louva, adoração, irmão. A gente às vezes não entende, ou não entende a dimensão do poder da nossa adoração. A adoração, ela consegue trazer Deus para o ambiente. Para o Samuel mudar o ambiente aqui, eu tenho que, sei lá, pintar a parede, mudar as cadeiras de posição. E alguém vai entrar e vai dizer: nossa, mudou. Mas Deus, para mudar o ambiente, é só Ele aparecer aqui. O que atrai Deus para o culto, a presença de Deus através do Espírito Santo,
Não é uma nota de R$100 levantada. A igreja precisa, a obra precisa. Se você puder, tiver condições, oferte, porque Deus vai te recompensar. O que atrai a presença de Deus é a adoração. Paulo e Silas na prisão, apanharam. Até o exato momento em que eles não cantaram e não oraram, era prisão. Mas depois que eles cantaram e oraram, não era mais prisão, era o lugar onde Deus estava. Oh, glória ao nome do Senhor. Oh, glória, é por isso que às vezes a gente é saudosista, né, irmão? Fica lembrando dos cultos antigos. É que parece que as pessoas, o tempo passou e a gente esqueceu o poder da adoração. Porque eu me lembro que tinham cultos que não terminava, às vezes não tinha nem palavra. Quando cantava o terceiro hino da harpa, as pessoas estavam chorando, as mãos estavam levantadas. Alguém já era batizado com o Espírito Santo, alguém já era curado, demônio já se manifestava. Estou falando de coisas que eu vi e que eu presenciei em cultos de ensino, com a porta fechada, só entrava membros da igreja e o pastor descendo a lenha, batendo. E quantas vezes eu tive que segurar a barra da saia da minha mãe, porque a minha mãe estava sentindo a presença de Deus, as pessoas vomitando macumba. Eu me lembro disso, irmão. Eu olhando a mulher vomitando um monte de coisa, eu criança sem entender nada, num culto de ensino, porque o pastor falava até de roupa, de vestimenta, falava de tudo, e os irmãos levantavam a mão e davam glória, aleluia, porque os irmãos adoravam a Deus, não aqui, mas lá onde eu moro, lá onde eu conheço. O pastor, coitado, irmão, tem que fazer de tudo e mais um pouco, tem que fazer uma campanha, irmão, tem que colocar um anjo lá no folder, tem que colocar fogo, tem que colocar tocha, tem que colocar um profeta com dedo, tem que dizer fulano de tal vai vir, ciclano de tal vai vir, para motivar as pessoas. E quando chega na igreja, aí as pessoas estão motivadas por alguma coisa que ela viu, porque as pessoas não entendem o poder da adoração, irmão. Quer que Deus desça no culto, quer que o culto se transforme em algo sobrenatural, um ambiente que você saia daqui cheio da glória de Deus, é você adorar ao Senhor. Às vezes eu não sei como foi o teu dia, como está o teu corpo físico, como está a tua saúde, como está a tua vida, mas eu sei de uma coisa: se você adorar a Deus, Deus desce no culto. Para a gente terminar, eu me lembro eu jogando, eu gosto muito de contar isso. Eu jogava a bola na rua, na descida, irmão. Moleque é terrível. A gente jogava a bola na descida, pastor, e dava certo. Era um gol de um lado, um gol do outro. E a gente jogava, daqui a pouco eu ouvia de casa Schiller Cavalhais, eu ouvia de casa além do Rio Azul, Guiomar Vitor. Os meninos já olhavam para mim e diziam: sua mãe começou a cantar, daqui a pouco ela começa a falar aquelas línguas que ninguém entende. E eu ficava com vergonha, eu entrava lá dentro, tirava o negócio da vitrola e voltava para fora. Daqui a pouco minha mãe levantava lá de onde ela estava orando, dentro do quarto e cantando, e ela colocava a vitrola de novo. A gente pequeno, meu pai tinha ido embora, a gente passando dificuldade, e minha mãe cantava. Se eu não der glória, vou ficar falando cantava até amanhã. Não, brincadeira. Minha mãe cantava, orava. Eu me lembro que uma vez o meu irmão entrou dentro de casa, ele olhou para minha mãe e disse: mãe, o que está acontecendo com a parede? A minha mãe disse: nada. Ele falou: porque eu estou vendo fogo na parede, mãe. Eu me lembro do meu irmão segurando a saia da minha irmã, e eu ficava com raiva porque eu queria ver, e só ele vinha. E ele dizia: quem é esse homem de branco que está do teu lado? A gente criança não entendia nada, a gente passando dificuldade, ganhando tênis da igreja, ganhando roupa da igreja, e ganhar roupa com todo respeito e carinho não é fácil, irmão. A gente calçava 35, ganhava 39, mas tinha que usar. A roupa, a camiseta aqui, mas tinha que usar. E minha mãe cantando. Não tinha igreja na esquina de casa. As pessoas iam na minha casa, minha mãe orava, batizava com o Espírito Santo, e minha mãe cantando, orando. De repente, pastor Kleber, tinha tanta gente dentro de casa que o pastor lá, Ministério de Santos, pastor Natanael, saudoso pastor Natanael, ele deu autorização, eles alugaram um salão embaixo. A igreja saiu da casa da minha mãe, foi para o salão embaixo. Minha mãe parou de cantar? Não parou de cantar, continuou cantando.
cantando. Oh glória, eu quando era criança não entendia, mas depois o tempo passou, eu entendi. Por que a minha casa, o ambiente era tão bom? Por que a gente não via as dificuldades? Por que a gente não via tanto problema? Por quê? Porque Deus descia dentro da minha casa todos os dias. Deus se manifestava dentro da minha casa todos os dias. Deixa eu te dizer uma coisa, antigamente era vitrola, hoje você tem Spotify, YouTube, música, tem um monte de coisa, irmão. Pega a sua playlist lá, coloca louvores, adora a Deus dentro da tua casa, canta na sala, canta na cozinha, canta no quarto, canta no quintal, deixa Deus descer dentro do teu lar. Oh glória! Eles entraram louvando, vou finalizar. Eles entraram louvando, e qual o caminho que Deus disse? Vocês vão descer pelo deserto e vão entrar no vale. E quando a gente fala de vale, para crente, vale e deserto é lugar que todo mundo quer ir. A gente entende que vale e deserto é lugar de dificuldade, de prova. Só que Deus disse para eles: os achareis no começo, no meio ou no fim? No fim. Então eles tinham que entrar no vale, ir até o final. Porque, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: tem gente que para no começo, tem gente que para no meio, mas Deus disse para Daniel: tu porém, oh glória, tu porém vai até o fim, oh glória. Porque no começo é fácil, no meio é difícil, e no meio você tem duas possibilidades: ou você volta o mesmo tanto que você andou para chegar no meio, é o mesmo tanto para chegar no final. Ou você volta, ou você prossegue. E quantas pessoas desistem, não prosseguem, não caminham. Mas Deus está dizendo para nós: tu, porém, vai até o fim. Oh glória! Eles estão cantando, entraram cantando. Depois que eles cantaram, Josafá se levantou, falou com todo mundo: crê nos profetas, prosperarei. Chamou os demais cantores e disse: vamos continuar cantando. E eles continuaram cantando as grandezas do Senhor. Eles não sabiam de nada, mas enquanto eles cantavam, Deus desceu no meio dos inimigos. Deus desceu no meio dos inimigos. Oh glória! Às vezes você está no culto e não sabe, irmão, porque às vezes a gente quer que o resultado venha na bênção apostólica, né? A gente quer que o resultado venha depois que o pastor deu a bênção apostólica. A gente fica esperando o resultado da adoração, o resultado do culto. Nem sempre vem na bênção apostólica, mas o resultado vem. Eu não sei quantos quilômetros eles andaram até o final do vale, mas eles andaram cantando. Eu não sei como que eles estavam andando, eu não sei como é que estava o solo, eu não sei se estava com lama, eu não sei se tiveram dificuldade, mas eles andaram no vale cantando. E enquanto eles cantavam, Deus desceu, se manifestou. Aleluia! Nessa noite eu quero profetizar sobre a tua casa, sobre a tua vida, que enquanto você adora aqui, Deus faz algo sobre a tua vida. Oh glória! Você não sabe, mas Deus pode estar tocando no teu sangue aí agora. Você não sabe, mas Deus pode estar tocando no teu osso aí agora. Você não sabe, mas Deus pode estar desentupindo a veia do teu coração aí agora. Você não sabe, mas Deus pode estar te dando um livramento de AVC, alguma coisa. Eu estou falando como o Espírito me impulsiona. Enquanto você está aí sentado, você não sabe de nada, mas Deus está dizendo: o resultado da tua adoração vem, o resultado do teu glória vem, o resultado do teu aleluia vem. Você não sabe, mas Deus está trabalhando. Você pode sair daqui porque o teu celular está no modo avião, e a hora que você tirar do modo avião, tem uma notícia que você talvez esperava que demorasse muito para vir, alguma coisa que você nem imaginasse. Por quê? Porque enquanto você adora, Deus trabalha. Enquanto você adora, Deus trabalha. Enquanto você adora, Deus se manifeste. Para mim finalizar, levante as duas mãos bem alto. Oh glória! Se você tiver glória da glória, se você tiver aleluia da aleluia, se você quiser falar em língua estranha, fique à vontade. Enquanto você adora, Deus se manifesta. Enquanto você adora, Deus opera, Deus trabalha. Se coloque de pé, por favor. Não é conselho, é dica. Porque tem gente mais velho que eu aqui, com todo respeito, que ele que me dá conselho. Então eu estou te dando uma dica. Se eu fosse você, eu adorava. Adoração não depende de ninguém, é de dentro para fora.
Adoração não depende de quem veio, de quem canta, de quem está pregando. Adoração é de dentro para fora. Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos. Aleluia. Ah, Senhor, eu sinto, Senhor, aqui. Senhor, a tua palavra foi pregada. O teu nome está sendo glorificado. A tua palavra que vem como fogo para queimar. A tua palavra que vem como água para lavar. A tua palavra que vem como pão para alimentar. A tua palavra que vem como espada para cortar. A tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra que é como uma espada afiada de 2 gumes. A tua palavra que vai ter juntas e medula da divisão da alma e do espírito. A tua palavra que é apta a definir pensamento e intenção. A tua palavra que levanta, que levanta, que levanta, que levanta. A tua palavra que direciona. A tua palavra que está no nosso meio. Senhor, só por causa da tua palavra, não por causa do Samuel, só por causa da tua palavra que é eficaz. Aonde houver um coração aberto, alguém que entendeu a tua palavra, visita ele de uma maneira especial. Toca nele, cura ele, liberta ele, dá vitória para a tua igreja. Assim Deus me formou.